apreensões, né? A gente tinha essa mesma preocupação em saber como é que nós iríamos organizar toda a vida, todo o processo de formação, como é que seriam os estágios, como é que ia ocorrer o TCC. Todas as preocupações que os estudantes tinham naquela época também eram preocupações do corpo docente e naquele momento todos nós também tínhamos essa grande apreensão em consolidar a formação e também consolidar os campos de estágio, abrir os campos de estágio que naquele momento não existiam ainda sequer, porque como o curso não existia, não havia ainda a demanda provocada pelo curso para esses estudantes que estavam chegando na formação e que em breve iam sair. E hoje, depois de 10 anos de várias turmas formadas, todos nós já estamos apreensivos com outras coisas, mas não mais com aquelas mesmas apreensões que tínhamos em 2010, quando o curso começou. E essa semana ela tenta resgatar um pouco essa trajetória. Então, ao longo dessa semana, vocês vão participar de um conjunto de atividades que tem também o objetivo de resgatar um pouco dessa trajetória e de a gente apresentar como, ao longo desses 10 anos, foi conduzida a formação de tantas pessoas que hoje estão em vários lugares do país e também do mundo. Vocês vão ver a dificuldade que a gente vai ter em alguns seminários aí com relação ao fuso e tal, porque vai ter gente em vários lugares. E isso é uma coisa que orgulha todos os professores, né? A gente sempre mantém contato com esses nossos estudantes que estão em todos os lugares, egressos, não são mais estudantes, profissionais, egressos, que a gente tem essa relação ainda muito próxima, né? Criou-se um laço muito grande e todo mundo está por aí, mas ao mesmo tempo a gente sempre está com contato com quase todos. Renan é o que a gente tem mais contato, porque veio trabalhar com a gente, né? Então, Renan sempre está aqui conosco, é o egresso mais próximo que nós temos, mas muitos estão fisicamente distantes, mas também muito próximos a nós. Alguns trabalham em outros projetos da SES, como o PayEx, que vocês vão conhecer também hoje, inclusive, e são todas e todas, né, jovens aí que, a partir dessa formação em relações internacionais, também construíram os seus caminhos, né, construíram as suas trajetórias e é muito gratificante para todo mundo e espero também que seja para vocês conhecer esses profissionais egressos do curso que hoje estão muito bem posicionados e trabalhando e realizando-se profissionalmente em várias áreas. Eu sempre digo que ser professor é muito difícil, porque diferente de um arquiteto ou de um engenheiro, ele constrói uma obra, né? O trabalho dele se realiza e você vê materializado. No nosso caso, é diferente. A gente contribui na formação das pessoas, então, para a gente, a grande satisfação é ver os nossos egressos bem e realizados pessoalmente, profissionalmente. Eu acho que esse é o melhor sentimento que a profissão nos traz. E esse momento é um pouco isso também, de a gente reencontrar as pessoas, ainda que de maneira virtual, mas isso já não é mais um problema, e saber que todos e todas estão buscando os seus caminhos, estão realizando os seus sonhos e construindo trajetórias profissionais e pessoais que orgulha todo mundo. E também com vocês que estão nessa trajetória de alguns no começo do curso, outros já no final, mas todos com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo de realizar esses sonhos, de construir uma vida a partir dessa formação que vocês têm e que a gente também se esforça ao máximo possível para
garantir que ela seja a melhor possível. Então, em todos os momentos do curso, a gente sempre tem esse compromisso, todos os professores sempre, quando a gente vai fazer qualquer coisa, todo mundo sempre quer fazer da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível é sempre pensando em vocês, né? Então, todas as coisas, todas as reuniões, sempre a gente coloca o nosso compromisso pessoal, institucional também na formação de vocês e também essa preocupação com as particularidades. Então a gente fica pessoalmente, a grande maioria não sabe, mas a gente fica muito pessoalmente muito feliz quando alguém consegue um estágio, quando alguém se realiza em uma. A gente tem casos de sucesso, talvez vocês vão conhecer aí algumas dessas pessoas. A gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar e fazer com que aquele sonho se realize de maneira real para aquela pessoa. Assim. Então é, um, é uma coisa que orgulha muito. E espero que hoje vocês comecem também nesta Semana do Internacionalista, a perceber a importância que isso vai ter na vida de vocês e como também vocês podem, a partir dessa troca de experiências, planejar a vida, pensar o futuro, porque sempre haverá um futuro. Independente do momento que a gente vive hoje, o futuro ele sempre vai existir. E a gente precisa pensar agora em construir esse futuro da maneira que a gente seja mais feliz possível. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, todas, e desejar que vocês aproveitem muito essa semana para que vocês possam sair dela mais convictos da escolha que vocês fizeram e também na certeza de que o futuro que vocês vão ter, eu não tenho dúvida que será para cada uma, brilhante, porque todos são especiais, todos são muito dedicados. O estudante de Relações Internacionais, ele é, para nós que damos aulas em outros cursos, a gente diz que ele é um aluno diferenciado, e aí não é o melhor, o pior, o melhor, não se trata disso, mas se trata da percepção que o estudante tem sobre o curso, do compromisso que ele estabelece com a própria carreira, e esses egressos são a prova disso. Então vocês vão conhecer aí alguns jovens e algumas jovens que são exemplo disso que eu estou tentando dizer aqui agora. Então, boa noite, aproveitem e eu vou ter que deixar vocês porque eu vou ter que ir para outra aula já já, tá bom? Fiquem bem, boa noite. Obrigadão. Então, vou eu continuar, né, Vanúcio? Né? Gente, boa noite a todos. E a fala de Vanúcio foi perfeita, eu assino embaixo, tá? Eu me incluo nessa jovem também, né, Vanúcio? Também, né, lógico, tá? Como o Vanúcio falou, exatamente, tem um futuro, né? A gente pode estar passando por momentos, né? Preocupantes, né? Mas sempre vai ter um futuro, tá? Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, né? Vamos lá, então. Para quem não me conhece, né? Aqui no curso de RI, só do quarto período em diante que me conhece. Então, meu nome é Rossana Cola, tá? Eu sou professora de comércio exterior, tá? Do curso de RI. E atualmente eu coordeno o núcleo operacional do PEX, né? Que é o Programa de Qualificação à Exportação da PEX Brasil. E esse núcleo operacional, ele hoje funciona na SES, tá? Eu quero cumprimentar também meus colegas aqui de palestra, o Everton e o Elton, tá? Eles vão falar mais um pouco também do PEX, das experiências do trabalho, e eles têm feito um trabalho fantástico, sensacional no PEX e muito profissional, tá?
E então hoje, depois da minha fala, os dois aí vão contar as experiências e como é que acontece o comércio exterior aqui na região, né? Então, eu gostaria de cumprimentar os palestrantes, Vanúcio também, e parabéns pela ótima palavra. E eu queria cumprimentar a todos também que estão aqui, né? Professores, né? Estudantes, todos colegas Igualmente. internacionalistas, né? Alguém falou alguma coisa? Todos colegas internacionalistas, né? E eu queria parabenizar vocês, tá? Por essa semana, parabenizar todos os internacionalistas, aqueles que já formaram, aqueles que estão em formação, tá? Parabéns pela escolha desse curso, tá? Como o Vanúcio falou, todos passamos, né, por momentos de dúvidas, de preocupações, e se a gente for comparar o curso de Relações Internacionais há 20 anos atrás, era muito diferente. Então, vocês podem ter certeza que hoje o curso é muito mais fortalecido, tá? Está muito mais representado do que há muitos anos. E hoje a gente tem muito mais oportunidades do que a gente tinha 20 anos atrás, tá? Nessas comemorações aí de internacionalista, na Semana Internacionalista, eu vou me incluir também, tá? Nessas comemorações de relações internacionais, aí eu tenho 17 anos, tá? E de comércio exterior eu tenho 18 anos, tá? Desde antes de entrar na faculdade, aí eu já fazia curso de comércio exterior, então já é uma área que eu acompanho há muitos anos, tá? As inovações, as mudanças, legislações. E hoje é o nosso tema aqui, né? O comércio exterior e como que o comércio exterior ele pode alterar aí a balança de pagamentos aí do estado de Pernambuco, tá? Então, eu começo falando o seguinte, eu já tinha interesse no comércio exterior desde antes de entrar na Faculdade de Relações Internacionais. E algumas pessoas me perguntam o seguinte, mas por que relações internacionais e não comércio exterior ou administração com ênfase em comércio exterior? Tá? Muita gente me pergunta isso. E a resposta que eu dou é o seguinte, porque eu queria mais, tá? Eu sempre quero mais. O curso de comércio exterior ou administração com ênfase em comércio exterior não era o suficiente para mim na época. Eu queria ir além. Eu queria entender os estados, eu queria entender o funcionamento do sistema internacional, eu queria conhecer várias áreas, e não só o comércio exterior. Eu queria ter um apoio para esse comércio exterior. E quando a gente fala de relações internacionais, a gente fala de um conjunto de coisas, tá? Então, a gente volta lá no ensino fundamental e médio, vamos lá conversar sobre conjunto. Lembra aqueles círculos, tá? Conjunto, o que contém, o que não contém, tá? Então, vamos conversar sobre o conjunto de RI. Quando a gente fala de relações internacionais, a gente fala do estudo do sistema internacional. Mas, no sistema internacional, a gente estuda economia, a gente estuda política, cooperação, direito, história, teorias, geografia, e comércio também entra nessa questão. Até porque a gente tem que conversar sobre as relações internacionais que acontecem no comércio. O comércio não pode estar de fora. Então, eu sempre falo, comércio exterior é relações internacionais. Comércio exterior está no conjunto de relações internacionais. É uma área que existe dentro do campo de RI, sem dúvida nenhuma, tá? E é importantíssimo a gente conhecer como que acontecem essas trocas aí comerciais internacionais. E eu sempre defendo, para ter uma operação dentro do comércio exterior bem sucedido, tem que ter um profissional de RI. Só o profissional de RI é que vai ter uma bagagem muito grande de conhecimento de países. Então, se você pega um curso de comércio exterior ou um curso de administração em comércio exterior, essa pessoa vai conhecer documentação, vai conhecer burocracia, vai conhecer a legislação do comércio exterior. O comércio exterior é a legislação, tá? Do tratamento aí de bens para entrada e saída, tá? De bens aí do território nacional. Mas só que o internacionalista vai pesquisar países,
tá? Vai pesquisar a relação desses países. Ele vai ter um conhecimento muito maior de fazer uma pesquisa econômica, política, cultural, religiosa, social, mercadológica de determinados países. Eu sempre falo o seguinte, desde o primeiro período, o nosso assunto é país, sem dúvida. Se você pega a sua experiência no primeiro período e faz uma comparação no 8º período, você percebe a bagagem que você tem para conversar sobre países. É muito grande. Numa conversa informal com amigos, vocês conversam sobre países. Vocês conversam sobre a situação da América do Sul, do continente africano, né? Você conversa sobre a Europa facilmente. Isso é importantíssimo para o campo do comércio exterior. É importantíssimo. Um profissional de relações internacionais é essencial para etapas iniciais de uma operação de exportação e de importação, tá? Então, comércio é um campo dentro de RI. RI dá muitas possibilidades de trabalho, é um leque enorme. Eu falei várias coisas para vocês, eu falei de economia, política, cooperação, teoria, história, geografia. Então, eu falei de várias coisas. Olha quanta coisa que vocês podem se especializar e trabalhar, tá? Então, a RI dá essa escolha para vocês, tá? Então, isso aí já é um diferencial aí no curso, tá? E essa própria bagagem aí para apoiar outras áreas aí, como de exportação e importação. Esse profissional é importantíssimo. Então, valorizem bem o curso de vocês, valorizem bem os estudos, tá? Valorizem bem essa discussão sobre países. Inclusive, Elton e Everton vão falar mais na frente como é que esse conhecimento, né, de pesquisa de mercado, de conhecimento de países, é importantíssimo para a construção do plano de exportação de uma empresa, tá? Então, isso aí é fundamental, certo? Vamos lá, então. Quando eu falo de comércio exterior, tá? Eu falo especificamente de um conjunto de leis, normas, decretos, instruções normativas, portarias do governo, tá? São normas aí para poder regulamentar o comércio exterior. Então, uma regulamentação interna, uma regulamentação brasileira para, então, fiscalização, registro, controle de mercadorias que saem e entram no território nacional, tá? Mas quando eu falo de comércio exterior, eu falo de uma coisa muito mais ampla do que a simples venda, tá? Do que uma simples compra e venda de mercadorias. Muitas vezes, nós mandamos produtos para o exterior, mas não são mercadorias, não são vendas. Nós recebemos produtos do exterior, mas não são mercadorias, não são compras, tá? O comércio exterior é muito mais amplo. A gente pode mandar bens, mesmo não sendo mercadorias. Nós podemos mandar brindes, presentes, amostras, tá? Nós podemos mandar as próprias mercadorias, no contrato de compra e venda normal, mas também nós podemos mandar uma doação. Com isso, a gente pode perceber aqui, o que muita gente me pergunta, quem é que pode participar do comércio exterior? Todos podem. Pessoa física, pessoa jurídica, tá? Eu, você, podemos fazer uma exportação, podemos fazer uma importação, sem dúvida. Pessoas jurídicas podem fazer, tá? Empresas privadas fazem isso, como compra e venda internacional. Órgãos do governo podem fazer, mas muitas vezes não é uma compra e venda, é só enviar um material ao exterior. Órgãos do governo municipal, estadual, federal podem fazer, terceiro setor pode fazer, ONGs, OCIPs podem fazer, às vezes querem mandar um material, às vezes querem mandar uma ferramenta de pesquisa, tá? E quando ONGs e OCIPs participam, isso caracteriza como doação, tá? No comércio exterior. Então, a gente pode observar aí
vários campos, vários âmbitos, tá, no comércio exterior para a gente poder trabalhar. Eu costumo brincar o seguinte, né, com os alunos aí da disciplina de comércio exterior. A gente trabalha com várias frentes. A gente trabalha com bens que são comercializados e bens que não são comercializados, como é o caso de brindes, amostras, é o caso de doação, tá? E fica aí uma dica aí para a grade aí de RI, para grades futuras. O nome da disciplina precisa ser comércio exterior ou pode ser o tratamento, tá? Tratamento de bens que entram e saem do país. Simplesmente isso. Até porque brindes, amostras, mercadorias, doação, eles são classificados em regimes aduaneiros diferenciados, mas são registrados no mesmo sistema. É só você apertar ali em qual regime aduaneiro você está fazendo a sua operação, tá? Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer aí quando a gente fala aí no comércio exterior ou simples tratamento de bens para entrada e saída do país, tá? Quando a gente fala desse tratamento, a gente fala de duas frentes: exportação e importação. A exportação é muito benéfico para o país, tá? A exportação, ela vai enviar esses bens para outros países. Então, comumente falando, as empresas privadas, elas vão vender as suas mercadorias a outros países, às empresas de outros países, tá? Mas o termo exportação não significa a venda, tá, de mercadorias, significa o envio, tá? Você exportar é você enviar a outro país. Da mesma maneira que a importação não significa só a compra de mercadorias, tá? Mas é você receber, o simples fato de receber. A exportação é considerada muito benéfica. Vamos colocar aqui o foco, então, na questão de mercadorias mesmo, tá? Ela é muito benéfica porque a partir do momento que as empresas, que cada vez mais empresas participam de operação de exportação, elas estão recebendo divisas, estão recebendo valores. E aí que entra, por exemplo, o tema dessa palestra, tá? O comércio exterior, mas aí a exportação, importantíssima aí para alteração da balança de pagamentos aí no estado de Pernambuco. E é sobre isso que depois Elton e Everton vão tratar. Tá? Então, a exportação é o envio desse bem ou dessa mercadoria. Pessoa física, pessoa jurídica pode participar no processo de exportação, de importação, sem dúvida. Só que há um procedimento diferenciado para pessoa física e para pessoa jurídica, tá? A pessoa física, ela pode mandar bens para o exterior, ela pode receber, mas a quantidade e os valores não podem caracterizar comércio, tá? Isso aí, importação para pessoa física, é muito utilizado, por exemplo, por colecionadores, tá? Ou, por exemplo, você tem um objeto muito antigo em casa, um aparelho de som muito antigo, que veio do exterior, uma peça quebrou, você precisa comprar no exterior, você está importando uma peça para consertar o seu aparelho de som. Tá? Então, isso aí, a pessoa física pode participar, tá? Mas vendas, comércio, quem participa é a pessoa jurídica, tá? Então, há um regulamento específico, Instrução Normativa 603/2015, da Receita Federal, que aí vai, então, regulamentar a atuação de pessoa física e a pessoa jurídica, tá? A gente pode fazer uma exportação, vamos pegar o exemplo de exportação aqui, direta e indireta, tá? Você tem uma empresa, por exemplo, você tem um empreendimento, uma instituição, mas você não quer se preocupar com os processos, você não sabe, você não tem como investir agora, não tem como contratar pessoal para fazer isso, você pode fazer isso por meio de uma trading, tá? Que vai se preocupar aí em todos os processos, em todo o fluxo da exportação por você, tá? Então, você faz uma parceria, contrata uma trading e ela faz esse procedimento para você. Mas, ao contrário, você quer fazer sozinho, pela sua empresa, pela sua instituição, pelo seu empreendimento, você quer aprender as normas, você quer participar de capacitações,
você quer investir nisso, você quer montar um plano estratégico para a sua empresa para poder exportar. Então, se você está fazendo isso por meio da sua empresa, você está exportando de forma direta. Mas se você não quer ter dor de cabeça com isso, você faz por meio indireto, que também funciona muito bem, tá? Nós hoje podemos exportar e importar bens, tá? Como eu falei com vocês, bens é tudo aquilo que você pode ver e pegar. E você pode também fazer uma operação com serviços, tá? Serviços é tudo que você não pode, que você não pode ver e não pode pegar. Então, hoje também existem essas trocas internacionais de serviços, serviços de consultorias, contabilidade, consultas médicas, por exemplo, pode ser feito também, tá? Com um médico de outro país por uma câmera, tá? Então, a gente pode fazer uma exportação, uma importação nessas duas áreas aí, tá? E serão dois sistemas aí muito diferenciados, tá? Serão dois objetos aí de estudos diferenciados, de práticas diferenciadas, de registros diferenciados em relação às normas brasileiras aí de comércio exterior, tá? Vamos lá. Quando a gente fala aí de fluxo de exportação, tá? Como é que funciona esse fluxo de exportação? Então, muita gente pensa que você exportar uma mercadoria é só você mandar, tá? É só ela viajar de navio, viajar de avião. Não é só isso, tá? Uma exportação, ela tem que ser muito bem planejada. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser pesquisada. O primeiro passo para isso é o empresário, tá? Ou a pessoa de qualquer instituição querer fazer isso, tá? Então, o empresário, eu vou colocar o foco aqui como uma questão de venda. É o empresário querer ter essa cultura organizacional de realizar uma exportação. É o primeiro de tudo. A segunda coisa é ele saber o que ele quer vender lá para fora. Sabendo do que ele quer vender, ele vai poder fazer todo o processo. Porque o próximo passo é ele fazer uma pesquisa para em qual país, uma pesquisa no sentido em qual país vai aceitar o produto dele. Não são todos os países que aceitam todos os produtos brasileiros. Até porque, para você fazer uma exportação, você tem que fazer uma pesquisa em relação à política do outro país, a situação política, até porque você vai enviar uma mercadoria, você vai enviar uma viagem para lá. A situação política, econômica, a cultura, tá? O direito à legislação, algumas medidas que você tem que tomar em relação ao seu produto, a religião do país, se aceita. Então, essa pesquisa de mercado, ela tem que ser feita para você não ter uma operação aí fracassada e levar prejuízo para você. É aí que entra o profissional de relações internacionais. Não é todo profissional que vai fazer essa pesquisa. Quem tem essa bagagem, quem tem esse conhecimento, é o profissional de RI, que vai saber fazer essa pesquisa e, no final, vai entregar um relatório para essa exportação poder acontecer. Então, você pode trabalhar com comércio exterior nessa frente, fazendo uma pesquisa sobre países, pesquisando quais países vão aceitar determinados produtos. Você faz um relatório, a sua parte já acabou e você manda para outro departamento se preocupar com burocracia. Tá? Então, muita gente prefere isso. Eu não quero trabalhar com burocracia, documentação, não quero ter dor de cabeça com viagens. Então, eu quero trabalhar na parte de pesquisa. Ótimo também. É internacionalista que faz. Tá? Então, aquela pessoa formada em comércio exterior, administração com ênfase em comércio exterior, não vai ter esse conhecimento. Tá? Não vai saber procurar isso, não vai saber fazer um relatório sobre isso. Então, vocês aqui vão saber fazer, sem dúvida. Já fazem, vocês já fazem isso nas diversas disciplinas. Então, você fez uma pesquisa de mercado, aí começa todo o processo de negociação internacional. A negociação internacional vai demandar também o conhecimento dos países. Vocês é que vão ter conhecimento de como se portar em determinados países, como é que é a cultura de outros países em relação a vestimenta, em relação a refeições, tratamento com as pessoas.
Isso aí vocês vão participar também do processo de negociação, tá? Então, essa negociação, ela vai girar em torno do produto que vai ser exportado, do preço unitário, preço total, dos termos de comércio. Tudo fechado, você vai mandar a mercadoria para o exterior. Aí começa o tratamento, tá? Que você tem que fazer um registro do sistema do governo federal, tá? Que tem para exportação, tem para importação. Você vai providenciar os documentos para isso. Ela vai passar, a mercadoria vai passar por um sistema de controle, fiscalização na Receita Federal, seja no porto, no aeroporto que ela vai viajar. Você vai contratar frete, seguro, vai pesquisar qual o melhor tipo de transporte para ela viajar, aonde que a mercadoria vai desembarcar no exterior. Vai ter que observar também se o país para o qual você está exportando está em situação de guerra, de conflito, se o porto teve alguma explosão, como em Beirute, por exemplo. E isso o profissional de RI tem que pesquisar, sem dúvida. Tá? Então, se está uma zona de insegurança, se tem muitas manifestações, protestos no caminho que a sua mercadoria vai passar, então isso tudo você tem que saber, tá? Então eu costumo falar que o comércio exterior faz um link com quase todas as disciplinas aí de RI, até com segurança internacional, se você tem que saber quais são as zonas de conflito. E se essas zonas de conflito estão presentes no local que você vai exportar. Tá? Então, você se preocupa aí com a questão da viagem, porque a mercadoria tem que chegar intacta, não pode chegar quebrada, amassada, não pode chegar com cupim, se for madeira. Então, quais são os procedimentos? A embalagem correta, que ela tem que viajar, qual o modal de transporte mais eficiente para ela, e você manda, contrato seguro, e você manda, e o importador, lá no outro país, que receber a sua mercadoria, vai desembaraçar, vai nacionalizar, vai pagar os impostos lá fora. Tá? Então, é assim que funciona um fluxo de exportação, muito resumidamente falando, tá? Muito resumidamente falando. Na disciplina de comércio exterior, no curso de RI, a gente conversa mais detalhes sobre essas questões, tá? Mas aí, quando eu falo de exportação, falo de benefícios, né? Falo aí dos benefícios que ela pode trazer para balanço de pagamentos para vários lugares, tá? Eu pergunto, então, quais são, então, as principais vantagens da gente poder fazer para a gente poder fazer uma exportação? Quais são as principais vantagens que a exportação dá às empresas? Ela vai receber dinheiro, ok, vai receber divisas, ok, tá ótimo. Mas a gente pode considerar também que é um grande orgulho, né, para a pessoa, um grande orgulho aí para o empresário, saber que o produto dele está sendo aceito lá fora, em outro país. Um empresário que lutou tanto, tá, que construiu a sua fábrica, construiu o seu nome, a sua marca, saber que outros países estão consumindo o seu produto, isso aí é uma realização pessoal muito grande. Eu considero aí como a primeira vantagem da internacionalização, da exportação, é um reconhecimento pessoal, é um orgulho muito grande que você pode ter aí sabendo que o seu produto é aceito lá fora. Se o seu produto é aceito lá fora, significa que ele tem qualidade, que o estrangeiro aceitou o seu produto. E aí vem a outra parte, se o estrangeiro aceitou o seu produto, significa que a sua empresa é muito confiável e agora a sua empresa vai ter o selo tipo exportação. Então, isso aí é uma grande vitória aí frente a uma concorrência que às vezes é muito acirrada, né? Se a gente for observar uma região, se a gente for, por exemplo, observar o polo de confecção Caruaru, Santa Cruz e Toritama, a gente observa uma concorrência muito grande. Então, qualquer coisinha pequena, seja o selo tipo exportação, vai fazer uma diferença aí para o seu produto, ele vai ter uma aceitação melhor, tá? As oportunidades que aparecem para você em outros países, isso aí é muito bom também, a rede de contatos que vai aumentando, não só outras empresas, mas os próprios consumidores, empresas de transporte, as seguradoras, os bancos, então vão conhecendo o seu nome, tá? Então, você ser conhecido e de uma marca conhecida, uma marca com qualidade, isso também é muito gratificante para você. Os produtos vão ser cada vez mais consumidos e a demanda pelos seus produtos vai aumentar, significa que você vai aumentar a sua capacidade de produção,
tá? E você vai conseguir fazer, e cada vez mais pessoas comprando, você vai conseguir fazer investimentos maiores, tá? Dentro da sua empresa, dentro da sua marca. A sua marca vai sendo conhecida, reconhecida, tá? Vai havendo a propaganda também entre os países, entre as empresas, falando do seu produto e se for muito bem falado, cada vez mais pessoas vão querer conhecer esse seu produto, tá? A diversificação de mercados também, tá? Se a gente pega a questão, por exemplo, da pandemia, vamos pegar o exemplo da pandemia, a gente observou aí, infelizmente, a economia brasileira num processo de recessão, desemprego muito alto, produção caindo, consumo caindo. Então, isso aí é um cenário muito sério. Se a gente fala de uma economia local. Então, muitas empresas perderam o mercado, muitas empresas fecharam. Mas aí, a gente observou oportunidades brasileiras, por exemplo, em outros países. Então, as empresas brasileiras perderam oportunidades aqui, mas elas tinham uma diversificação de mercado muito grande e continuaram a vender para o exterior. Em outra situação, o que acontece? Qual é o benefício também que essas trocas comerciais internacionais podem trazer? Durante a pandemia, muitos países tiveram crise de alimento. Tá? Então, muitos países tiveram a quantidade muito grande aí de pessoas passando fome, pessoas sem comida e sem produção de comida. O Brasil, há muitos anos, tem como líder na sua pauta exportadora produtos agrícolas, alimentos. Então, durante a pandemia, o Brasil foi considerado um garantidor da segurança alimentar, porque os seus alimentos foram requisitados pelos países da Ásia e do Oriente Médio. E o básico, arroz, feijão, lentilha, beterraba, coisa básica. O que é muito básico para nós, né, para esses países foram essenciais naquele momento. Inclusive, nós recebemos aqui no PayEx algumas mensagens de empresas que estavam procurando, empresas brasileiras, para poder, então, vender esses alimentos que estavam sendo muito demandados. Então, até na segurança alimentar, você pode ver o benefício dessas trocas comerciais internacionais. E para fechar essa questão, ainda no momento de pandemia, tá? Olha como é que esse comércio internacional, ele torna-se tão importante. Foi falado na semana passada que nesses dias aí, outubro, no máximo, São Paulo ia receber 5 milhões, tá? De vacinas aí contra o Covid-19. Mas da onde essas vacinas vêm? Da China. E quem é que vai propiciar isso? É o comércio internacional, tá? Essas vacinas, elas vêm por um frete adequado, embalagem correta, e por meio desse diálogo, por meio dessas trocas, o Brasil, então, vai receber essas vacinas contra o corona. Então, a gente pode ver várias vantagens, tá? De se trabalhar aí com comércio exterior. A gente pode observar oportunidades também e observamos um fluxo, né? Desde a pesquisa de mercado até chegar ao importador. Então, vários fluxos e trabalhos diferenciados que vocês podem trabalhar, tá certo? Então, eu agradeço aí o tempo, tá? Eu agradeço aí a atenção de todos. Eu passo a palavra, então, para Everton e para Elton, que vão contar a experiência aí no comércio exterior. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Elton, sou técnico do PayEx e também sou egresso da instituição. Sei o que vocês estão passando. Alguns estão finalizando agora. Muito boa sorte para quem está finalizando. Para quem está começando agora, sejam muito bem-vindos ao curso. É um curso realmente muito bom. O diferencial dele é o dinamismo, principalmente com relação à questão de comércio exterior. É um curso muito dinâmico. Não é preso a questão de teorias. Tem as teorias, mas ela é bastante dinâmica. E, sem mais delongas aqui, eu já vou começando uma demonstração para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. Pronto, ok.
Esse daqui é um site do Comexstat. No caso, esse é o ComexVis. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Esse é o ComexVis. Não sei se vocês já utilizaram ele. Eu vou fazer uma comparação aqui. No caso, 3 comparações. A primeira delas é analisando o nosso estado de Pernambuco. Vou pegar o ano de 2019, por ser um ano fechado. Nós temos aqui que a balança de exportações foi de 1,466 milhões. E de importações foi de 5,092 milhões. Então, nós temos aqui um déficit de 3,625 milhões. Esse é o nosso déficit na balança comercial, exportação e importação. E aqui nós temos um geral dos produtos que a nossa região exporta. No caso, óleos combustíveis, 27%, veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais. Esse número aqui está muito ligado na questão da fábrica da Fiat Chrysler, lá em Goiânia. Desculpa. Aqui também está muito ligado à região, a fábrica, no caso. E, no caso, aqui nós temos de importação outros de carbonetos, óleos também, álcools e tudo mais. Então, nós importamos bastante, importamos mais do que exportamos, no caso da nossa região. E vou fazer uma comparação com o estado de São Paulo, um dos estados mais fortes economicamente do nosso país. No caso aqui, nós temos 48,852 milhões de exportação e de importação foi 59,344 milhões de dólares. O déficit aqui 10 milhões. No caso, o déficit é maior, mas também os números de importação e exportação também são muito maiores. E vou comparar com a nossa região. Nossa região não, nossa cidade. Estamos localizados aqui, Caruaru. Em 2019, nossa exportação foi 0,2 e nossa importação foi 43,95. Então, nós temos um déficit aqui bem significante. E o que eu quero mostrar com essa questão é que o número de importação ele é muito superior. Se importa bastante para produzir, seja maquinário, seja matéria-prima, se importa bastante, mas fica só na região. Não é essa importação ela não é ecoada, não é exportada. Mas por que seria isso? Um pouco da nossa dificuldade do PX, no caso, sim, acho que todos trabalhando no PX sentem um pouco com relação à região, vamos dizer, entre aspas, a mente fechada de alguns empresários. Talvez seja um pouco de falta de conhecimento, talvez seja medo do tema, mas existe muita possibilidade de exportação. Não só para a questão de confecção, que é o nosso foco aqui na região, o que é mais forte na região, no caso, mas também em outros setores, de alimento. Quando se fala em alimentos, se pensa bastante em Petrolina, questão de agricultura e tudo mais. Polo de confecção aqui, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, é muito forte também. Mas só fica aqui. O que se produz aqui, se consome aqui. E a gente viu que 2020 mostrou que a coisa é um pouco diferente. Como é que eu posso falar? A questão de ficar preso a um único meio de comercialização é bastante perigoso. Tudo bem, eu produzo 50 mil peças de confecção e já tenho essas 50 mil peças vendidas. Mas se acontecer algo como aconteceu agora, que você nem produz e também nem vende, e as finanças vão acumulando, as dívidas vão acumulando,
E se você não tiver um planejamento de questão de ter algo, ter uma quantia guardada para esses momentos, várias empresas podem fechar, que é o caso que aconteceu durante essa pandemia. E depender somente do nosso mercado, então, talvez seja um pouco arriscado também. Deixar a oportunidade passar é perigoso. Então, tem muitas oportunidades no mercado exterior. Claro que também, como tudo na vida, precisa de planejamento. Se vocês estão fazendo o curso, é porque vocês querem algo a mais. Não é como se eu quero exportar hoje e amanhã já vou estar enviando esse produto. Não é assim que funciona. Você precisa de um planejamento, você precisa formar seu preço, você precisa saber para onde você está enviando, o que é que pode entrar, o que é que não pode entrar, precisa fazer uma pesquisa prévia. Então, tudo precisa de um planejamento. Eu passo a palavra um pouco agora para o Everton, para a gente poder debater. Boa noite, pessoal, tudo bom? O áudio tá ok? Tudo certinho? Tá tudo ok, para mim tá tudo ok. Ok. Bom, como já me apresentaram, né, eu sou Everton Arruda, eu sou graduado também pela SES Unita em Relações Internacionais, né? Então, bem-vindo a todo mundo que está aí nesse curso, né, que no início não é fácil, né, a gente não tem aquela barreira, né, de entender para onde a gente vai seguir. Eu falo até por mim, né, que no início, creio que a maioria entra com aquela ideia de diplomacia, né, de seguir pela área diplomática. E no momento que eu entrei em contato com o comércio exterior, né, via Rossana, ele chegou para a gente com um projeto bacana, eu vi uma nova oportunidade de entrar aí, né, numa área diferente das relações internacionais. Né, e creio que muitos vão perceber isso futuramente. Quem já está concluindo já deve ter percebido, né, mas quem está no início vai ver que tem diversas áreas para seguir. Então, me graduei, entrei aí para o PX, né, e a gente começou nesse programa tentando mudar realmente a cultura, né, exportadora local. Né? Não é fácil, como o Elton falou, certo? A gente enfrenta diversas dificuldades no nosso dia a dia, né, porque a cultura local ainda é voltada para o mercado interno, né? Como vocês viram, a nossa pauta exportadora ainda é voltada para as grandes empresas, né, do ramo de automóveis, de óleo, né? E a gente está aí tentando fazer com aquelas outras empresas que a gente tem aqui no mercado, que são empresas bacanas, né, com produtos de qualidade ótima, possam também chegar no mercado internacional. Né? E espero que também vocês futuramente consigam dar andamento com esse processo. Né? A gente vem aí abrindo caminhos desde Recife até Garanhuns, né? Principalmente eu fiquei responsável por essa região mais do interior, né? E aí é que, como diz a história, o bicho pega, porque o pessoal ainda tem uma mente muito fechada, né, para esse processo, e a gente a cada dia vem tentando lutar para mudar isso. Porque, como eu disse, são produtos bacanas, com preço bacana e qualidade diferenciada. Né? E a gente vem com esse programa mostrando, ó, o seu produto é bom, você tem mercado lá fora e você pode acessar. Né? E quando o pessoal olha, diz, eu posso vender para aí, é sério, é legal. Né? Então a gente tenta, né? E como a gente falou, a gente vai com aquele plano, né, do PX, com a qualificação, mostrando todos os caminhos, todo o passo a passo necessário, né, que a empresa precisa, porque precisa realmente daquele planejamento, né? Como o Elton falou, não é fácil, não é chegar, eu vou vender para tal país e mandar o produto, né? A gente precisa realmente fazer esse planejamento, sentar, entender toda a burocracia que Rossana também falou, né? Toda a legislação que além da nossa existe a legislação do próprio país de destino, né? Que muitas vezes a gente precisa adaptar, adequar o produto para atender aquele tipo de mercado. Né? Então, a gente traz todo esse conhecimento para o empresário. Né? Eu costumo até dizer que eu sou um professor particular dos empresários, né? Que a gente senta ali realmente com ele, passa o conteúdo para ele, faz com que ele entenda e tente realmente colocar aquilo em prática. Né? Vá buscar, mostra o caminho, a plataforma é essa,
você tem que fazer a análise, você tem que verificar, né, para que ele fique realmente com aquele conhecimento e busque cada vez mais acessar os mercados. Além dessa própria cultura exportadora que a gente enfrenta de dificuldade, né, de abertura, a gente enfrentou também esse processo agora de foi pandemia, né? A gente não deixou de atender, mas a gente percebeu que além da falta da cultura exportadora, haveria a falta tecnológica nos empresários, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem celular, né? Mas na hora de acessar, para sentar, para ver como a gente está aqui fazendo essa reunião, para atender um empresário, a gente sentiu essa dificuldade, né? De colocar um empresário em frente de um computador para receber o conteúdo, para simplesmente acessar um e-mail, né? Então, como você pode ver, vários fatores acabam influenciando no andamento do projeto, né? Mas isso também a gente foi conseguindo superar, né? E hoje em dia a gente vem mudando também essa pauta exportadora. Alguns empresários, algumas pessoas já chegam com ideia definida de mercado, né? Eu quero exportar, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E a gente vem com um programa e diz, ó, o seu produto vai ser melhor vendido nesse outro país, né? Então a gente mostra para ele qual é o melhor caminho, porque para um empresário, né, ele não pode ter prejuízo, né? E às vezes ele quer aquele local e acabou. E a gente vem com essa prática mostrar para ele, ó, acesse esse mercado, principalmente para você iniciar a sua exportação, né, para você garantir agora o início, e depois a gente vai tentando acessar esses outros mercados que para você no início não pode ser tão interessante, né? Como é o caso, por exemplo, a gente tornou até público, né, no Instagram, não sei se vocês seguem o Instagram do PIEX, né, caso não sigam, né, algumas empresas já acabaram exportando para o Paraguai, para os Estados Unidos, algumas já estão em negociação com Cabo Verde, Emirados Árabes, né? Então, são países que estão aí demandando nossos produtos. Muitas vezes, temos acordos comerciais que facilitam o acesso desse produto que o empresário não tem conhecimento, né? Então, a gente vai, forma preço, a gente mostra o mercado, faz todo o planejamento, né? E mostra para ele, ó, não existe só isso, o seu produto acessa, ganha o mundo, né? Porque, como a gente está acabando de falar, a gente não pode ficar só dependente do mercado interno, principalmente nesse momento agora que a gente acabou enfrentando, né? Então, os empresários viram a necessidade internamente de que se adaptar à tecnologia para vender, que já é uma prática internacional, né? O seu cliente está em outro país, ele acessa você via internet, via e-mail, né? Também devido a essa questão de fuso horário que a gente tem, já é uma prática de venda, né? Então, os empresários nacionais começaram a perceber esse sentimento de mudança, né? Empresas que teriam no seu projeto se adaptar à tecnologia daqui a 5, 10, 15 anos, fizeram isso em dias e meses, né, para poder vender. E a gente mostra, ó, isso aqui é uma realidade internacional. Se você não mostrar o seu produto nas plataformas, você também não consegue acessar o mercado, né? Então, são diversos caminhos que a gente mostra que ele tem que seguir e que a gente precisa mudar essa pauta exportadora, né? Como a gente viu, Pernambuco acaba importando mais do que exporta, né? E se a gente vê, a gente tem um porto aqui de Suape, uma localização estratégica de acesso para outros mercados que a gente não utiliza, né? Que aí, futuramente, se a gente não conseguir fazer essa prática comercial, isso pode até gerar uma desativação do porto, né? Então, a gente precisa estabelecer os caminhos, mostrar, vamos entrar para esse processo, vamos utilizar, vocês podem, vocês conseguem. O conhecimento está aqui, né? As pessoas para ajudar também estão aqui, né? Então vamos chegar lá, né? Então a gente, como eu falei, está conseguindo, né, aos poucos mudar, não é fácil, vocês poderão encontrar certas dificuldades também, né, no caminho, mas isso é normal, isso é um meio do próprio RI, né, que a gente muitas vezes não sabe, principalmente no início, para onde seguir, né? Como eu falei, eu entrei assim, com a ideia de diplomacia, que eu creio que a maioria tem, né? E quando foi me mostrado o comércio exterior, eu vi que era outro caminho, outro modo, né? E ali eu me encontrei, né? Eu já fiz um curso de analista, né? Pós-graduação em comércio exterior, né? E aí você vai se especializando para cada vez mais atender esse mercado e você acaba se encontrando, né? Quando eu entrei,
em 2013, no curso de RI, é como o Vanúcio falou no início, né? As pessoas que estão entrando agora, se formaram agora, têm mais oportunidades do que as pessoas que tinham naquela época. No início, eu me incluo, né? Questão de estágio, as questões onde é que a gente vai poder atuar, principalmente no interior de um estado, né? Mas aí a SES conseguiu estabelecer esses contatos, né? E a gente hoje em dia cada vez vai mudando mais, né? E conseguindo acessar outros caminhos que facilitam para vocês também futuramente, né? Elton, tem mais alguma coisa para falar? Não, só que eu concordo plenamente com o que você disse. Hoje em dia está muito mais simples do que era há 10, 20 anos atrás. Por exemplo, um cadastro no radar no Siscomex, a gente pode fazer em 10 minutos, pela internet. Não precisa ir na Receita Federal nem nada disso. Tem tantos portais que a empresa pode cadastrar seus produtos e facilita bastante a venda dos produtos. Tem tanta facilidade hoje. É um caminho que realmente a cabeça do empresário é um pouco difícil. Talvez essa também seja uma das dificuldades. Tentar moldar essa cabeça do empresário para apresentar, olhe seu produto e olhe um produto que é fabricado no Sul. Não tem diferença. O seu talvez seja até melhor do que o deles. Por que você não se planeja? Por que você não coloca esse produto para não dar o próximo passo? São questões que a gente trabalha com o empresário para colocar isso na cabeça deles. Isso, Pode falar. e como falando, né, durante a nossa qualificação, quando a gente conclui, a gente acaba formando o próprio plano de exportação, né, que, como a gente sabe, vai muito da teoria, mostrar para o empresário, tentar negociar com ele, né, mas no final, a gente monta ali aquele plano de exportação dentro do PX, né, para deixar para o empresário aquele passo a passo para ele seguir, né, então isso facilita também futuramente para ele. Como eu costumo dizer a todos os empresários que eu atendo, a gente tem um tempo de atendimento em média de 5 meses, né? E todas as informações que a gente reuniu está nesse documento, né, do plano de exportação para você seguir. E aqui está determinado um país, né? Mas você pode ficar livre à vontade para estabelecer contato com diversos outros, né? Então isso facilita também para um meio de seguir a gente mudar essa prática exportadora, mudar essa balança comercial de Pernambuco, né? Que a gente vem aí há 1 ano e meio, né, tentando moldar esse projeto, né, deixar tanto de aparecer aí nas nossas estatísticas somente veículos automotores, né, mas outros produtos, até alimentícios, mesmo bebidas alcoólicas que a gente tem também, de alta qualidade, né, laticínios também que a gente atende aqui no estado, que podem alcançar o cenário internacional, né, que muitas vezes a gente acaba até importando de outros países. Laticínios a gente tem uma bacia leiteira aqui, produtora do estado, né, então é isso que a gente tenta fazer todos os dias, né? E aquela dica, né? Nunca ficar esperando aparecer a oportunidade, né? A gente cria essa oportunidade, né? Então a gente sempre buscar criar, oferecer o nosso serviço, né? Porque RI, comércio exterior, é isso, né? Principalmente o nosso curso, a gente visita várias empresas que muitas vezes no início do meu curso, né? Que faziam um projeto de importação e exportação, mas não sabia nem o que era o nome. Né? Ah, você ganhou, eu compro da China. Compro da China, certo. Essa importação, ah, tá, ok. Não entendia. Né? Então, são empresas que a gente pode chegar e dizer ali, ó, posso te oferecer ajuda, eu sou formado, né, num curso que permite fazer esse processo, né, e eu posso estar aqui favorecendo você e fazendo com que você alcance novos objetivos. Ok? Mais alguma coisa? Quer pontuar mais alguma questão? Não, só também Faria. Eu gosto da continuidade. A fala do Everton. Pernambuco tem muita oportunidade. Tem muita empresa. O PX está mostrando muita coisa, não tá, gente? O PX está mostrando assim. E a gente tem empresa de vários setores. Tá? A gente tem laticínio, bebidas, alimentos, calçados, confecção nem se fala, né? E muita coisa. Então, o que a gente precisa quebrar aqui mesmo é a cultura. Foi o que eu falei com vocês. Primeiro passo é o empresário querer, né? É ele ter essa vontade de querer exportar.
Então, a gente quebra isso, o resto é simples. O resto é só você conhecer procedimentos, legislação, não é isso, gente? Burocracia, documento que precisa, é só isso. Porque o que precisa mesmo mudar é isso em Pernambuco. E, pelo menos na minha opinião, né? Essa cultura da exportação, do comércio exterior, precisa ser mais divulgado, precisa ser falado. Bons exemplos precisam ser mostrados, empresas engajadas, que fizeram operações bem-sucedidas, que estão vendendo lá para o exterior. Isso aí precisa ser mostrado, né? Precisa ser divulgado. Porque o que a gente precisa mesmo é quebrar essa barreira. Existe muito, mas quebrando, tudo é simples. Vocês podem ter certeza que tudo é simples. Como eu falei com vocês, às vezes a empresa não quer fazer. Eu não tenho tempo para me capacitar, não tenho investimento, não tenho como fazer isso agora. Procura uma trading, tá? Para aquela empresa que quer fazer, que quer ela mesma se capacitar, mas precisa de uma ajuda, procura um despachante aduaneiro, tá? O despachante aduaneiro é aquele profissional que se preocupa com a burocracia. Em toda situação, você precisa de ter um despachante aduaneiro, tá? O despachante que vai estar no porto, vai estar no aeroporto para despachar a mercadoria, para desembaraçar a mercadoria. Esse profissional que vai estar ali no recinto alfandegado, tá? Procura consultorias, procura pessoas certas, tá? Procura aí profissionais qualificados para indicar vocês, orientar vocês qual a melhor maneira de fazer uma exportação, por exemplo. Tem muito profissional no mercado que não é qualificado, né? Tem muito profissional aí que às vezes é só nome, mas fala muita besteira nessa área, tá? Então, procurar sempre assim locais que são recomendados, que são indicados para orientar aí a fazer uma exportação, tá? Mas que é simples? É simples. Conhecendo todo o procedimento, o profissional faz tranquilamente qualquer operação aí de exportação, tá? E como eu falo em sala, como eu falo no PX também, de vez em quando, o comércio exterior é prática, tá? Você aprende fazendo, tá? A gente pode aí dar várias aulas de comércio exterior, a gente pode aí, mas explicar várias coisas, mostrar teoria, né? Mas a prática sempre aí vai ensinar muito melhor aí para quem quer entrar aí no comércio exterior, tá? E os meninos falaram certo, né? A dificuldade que existe ainda é essa aí mesmo, na questão da barreira, tá? Infelizmente, mas o cenário está mudando, né? O cenário para algumas empresas está mudando, tá? Para algumas regiões já está mudando. A gente percebe que o PX está fazendo diferença para muita gente, para muita empresa, tá? A gente percebe aí empresários com muita gratidão aí no projeto, muita gratidão aí pelo PX. Teve empresário que me ligou, falou comigo no telefone, você foi uma luz que apareceu na minha empresa e essa prática aí da exportação não só leva a produção, leva a consumo, leva a outros mercados, mas também gera empregos, tá? E, inclusive, esse empresário falou no telefone comigo que esse projeto levaria empregos naquela área aí que ele se encontra, porque, inclusive, a pandemia acabou com o emprego de muita gente, tá? Então, o PX está aí para ajudar, o PX está para abrir mercados, o PX está para capacitar a empresa, o PX está para gerar emprego, tá? O PX está aí para beneficiar a nossa região aqui do Agreste de Pernambuco. Tem oportunidade? Tem muita, muita oportunidade, muita. O negócio é você saber conversar, né? É saber convencer o empresário, digamos assim. E o nosso grupo hoje do PX, a gente trabalha com monitor, trabalha com 7 técnicos e 4 apoios técnicos, e eles fazem um trabalho de forma muito profissional, maravilhosa, está sendo um trabalho fantástico que eles estão fazendo no projeto. Isso, é como você falou, né? Você quebrar esse paradigma com o empresário, né? Mostrar para ele que tem como fazer, que com a prática ele vai conseguir realizar a exportação, né? E conseguir aí manter a empresa ativa por vários anos, principalmente agora, nesse momento que a gente enfrenta, né? Então, tem como fazer,
né? Tendo conhecimento, tendo tudo, convence o empresário, e isso vai gerar emprego futuramente para todo mundo que vem aí se formando, né, na área de RI e tenta encaminhar para essa trilha de comércio exterior. Isso, é isso mesmo. Então, mais alguma consideração? Everton, Elton? Não, por Não, mim, se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente pode abrir para... Agora a gente abre para as perguntas, né? Alguma dúvida do pessoal? Eu teria uma pergunta. Como foi assim mais ou menos um processo de arranjar um comprador, né, para você exportar o seu produto para outro país? Isso aí são ferramentas, né, que a gente faz aí pesquisa de compradores internacionais. Então, hoje no PayEx a gente trabalha aí com ferramentas que a própria Apex Brasil ela fornece no âmbito do projeto de sites que você procura aí compradores internacionais de vários países. São ferramentas, tá? São ferramentas de pesquisa aí de mercado. São sites especializados nasce de você arranjar um comprador internacional. E hoje está muito simples, né? Como o Elton falou, eu acho. Hoje os procedimentos estão muito simples, são muito acessíveis, tá? Hoje, para fazer comércio exterior, está muito mais fácil, tá? Hoje a pesquisa está muito mais fácil. Até se você colocar no Google compradores internacionais, vai aparecer. Na Apex Brasil você consegue encontrar uma pesquisa de mercado e no site Invest and Export Brasil você consegue até encontrar um link aí para compradores internacionais. isso. E muitos desses sites são gratuitos. É um cadastro bem simples, 10 minutos, dá até a condição de você colocar seu catálogo, suas fotografias de seu produto. Como eu falei, não tem dificuldade hoje em dia. A internet veio, facilitou bastante essa parte. A questão é buscar o conhecimento. E nós do PayEx oferecemos esse conhecimento e também é gratuito. Então, é uma ferramenta muito importante, muito boa também. Tem várias possibilidades. Isso. Teve até uma pessoa que perguntou aqui no chat como é que funciona o PayEx, né? Eu vou explicar rapidamente como é que funciona. O PayEx é o Programa de Capacitação à Exportação, é uma iniciativa da Apex Brasil, tá? Que é a Agência aí brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos. É uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, que tem sede em Brasília. Então, a Apex, ela criou esse programa aí para capacitar para exportação e a maioria das empresas que recebem essa capacitação são pequenas e médias empresas. Tem grandes empresas também que recebem essa capacitação, mas não é a maioria, tá? São poucas grandes empresas que recebem. E é mais no sentido de atualizar em relação às informações do comércio exterior. O comércio exterior é uma área muito dinâmica, então você precisa estar sempre atualizado. Esse dinamismo, ele gera alterações frequentes na legislação, atualizações na própria legislação. Então, às vezes, a gente trabalha com uma legislação em janeiro, e em dezembro do mesmo ano, essa legislação já mudou. Às vezes, até no meio do ano, a legislação já mudou. Então, tem que ficar sempre atualizado e às vezes o PayEx serve para atualizar essa grande empresa, mas não é a maioria, geralmente são exceções. Então, ele criou esse programa de qualificação para exportação. Como a sede dele está em Brasília, ele não tem como estar em todos os estados do Brasil. O que a Apex Brasil faz? Ela faz uma pesquisa, a própria agência faz uma pesquisa e procura lugares onde há uma concentração de empresas, tá? Potenciais aí exportadoras, empresas fabricantes. Então, ela faz essa pesquisa de mercado e procura uma instituição que esteja localizada perto dessa área concentradora de indústrias e faz um convênio com essa instituição. No caso, a Apex Brasil, ela já observa há muito tempo o polo de confecção, tá? E outras indústrias aqui também, mas principalmente Caruaru, Toritama e Santa Cruz. E ela fez um convênio com a SES Unita, tá?
a gente fez um projeto para a PEX, a gente mostrou o comércio exterior, disciplina de comércio exterior, projetos de comércio exterior, né, iniciativas no comércio exterior. E por meio desse projeto que a gente fez, ela fez um convênio com a SES Unida para poder criar na SES um núcleo onde esse PX pudesse ser operacionalizado aqui na região. É o que a gente chama de núcleo operacional do PX, tá? Que funciona na SES. Então, hoje a gente tem a meta de capacitar 175 empresas localizadas no Agreste de Pernambuco e Recife, região metropolitana. A capacitação é só para exportação, tá? E a maioria são pequenas e médias empresas aí que vão receber essa capacitação. Os setores são vários. A gente atende vários setores, a gente atende confecção, a gente atende alimentos, bebidas, laticínios, a gente atende aí um leque variado aí de setores no PX. E é um programa 100% gratuito, em qualquer fase que ele tenha, em qualquer evento que ele faça, o empresário não vai pagar nada, absolutamente nada, e metodologia é 100% da PEX Brasil. O que a gente disponibiliza aqui é a estrutura física, tá? E a gente monta o núcleo operacional, mas é uma metodologia 100% da PEX Brasil. Quando esse núcleo operacional, então, é criado dentro da instituição, a gente forma o nosso núcleo operacional. Então, hoje aqui a gente tem uma coordenação, que sou eu, a gente tem um monitor, que é o professor Marconi, nós temos 7 técnicos extensionistas e temos 4 apoios técnicos, tá? Para esse núcleo. Esses 7 técnicos extensionistas é que vão às empresas dar essa capacitação, dar essas aulas, esses módulos aí que fazem parte do PX. E esse empresário recebe essas aulas de temas variados, de marketing internacional, subsídios, incoterms, documentação, logística. Então, são temas variados aí, é uma bagagem enorme de conhecimento de exportação que ele vai ter e à disposição dele, gratuito, tá? Para ele poder fazer uma exportação. Ao final da qualificação, tá? Que a gente chama, essa capacitação a gente chama de qualificação, ele recebe um plano de exportação que o próprio técnico constrói junto com ele, tá? E ele recebe ali em mãos toda a informação para ele fazer a exportação. Como é que essa empresa pode entrar no PX? Ela mesma interessada pode ligar para o PX, tá? Pode ligar, falar que está interessada e o técnico vai lá e faz o primeiro contato com ela, ou a gente faz uma prospecção de empresas e vai ligando para as empresas, apresentando o PX para aquele empresário que aceita a visita. Os técnicos vão até a empresa fazer essa primeira visita, apresentar, e aí vai seguindo todo o procedimento aí, que são normas aí, que são procedimentos vindos da Apex. É assim que funciona aí o programa de qualificação para exportação. Certo? Certíssimo. E a gente fala assim, pequenas e médias empresas, mas talvez não, né? O que a gente vê, essas são as que se movimentam mais com relação à exportação. Porque as engrenagens, entre aspas, que elas têm que mexer, são bem menores do que uma empresa de grande porte. Talvez passe pela mão de 1 ou 2 pessoas esse processo de exportação. No caso de uma empresa grande, tem que passar por vários diretores, várias pesquisas e tudo mais. Então, não vamos... Isso, é mais rápido às vezes, menos burocrático. Isso. Para quem tem essa ideia de, pequena empresa não exporta, muito pelo contrário. Essas são as possibilidades de fazer mais rápido acontecer. Com certeza. O processo é muito mais rápido, né? E para participar do PX, tem que ser fabricante, tá? Você não pode ser uma revendedora e que esse perfil não pode participar do PX. Você tem que fabricar o seu produto, tem que ser produtora, tá? E tem que ser situado, pelo menos para ser atendido pelo núcleo operacional que funciona na SES, tem que ser empresa produtora e que seja localizada no Agreste de Pernambuco e em Recife, região metropolitana, que a gente tem essa área aí de atuação, tá? Mas só pode ser atendida aquelas empresas que estão localizadas nessa área.
O núcleo operacional do PayEx tem no Brasil inteiro, instituições no Brasil inteiro, tá? Então, tem quase todos os estados brasileiros têm o núcleo operacional do PayEx. Então, a gente só pode atender aquelas empresas que estão na nossa área de atendimento. Ô, professora Rossana, eu gostaria Oi. de saber se existe algum tipo de produto que não é indicado para exportação. Olha, eu não posso dar uma receita de bolo para você sobre o que pode, o que não pode. No geral, todos os produtos podem ser exportados e importados. Todos os produtos. Agora, tem os produtos que vão ter um tratamento, tá, administrativo, fiscal, tributário, até de embalagem, mais complexo do que os outros. O que a gente deve fazer quando pensa em exportar ou importar? A gente tem que procurar o código numérico, tá, que classifica essa mercadoria, que é o código NCM, que vem do Sistema Harmonizado. É o NCM, você procura esse código numérico no site da Receita Federal, ou você vai no Google e coloca simulador importação. Toda operação de exportação e importação utiliza esse código numérico. Quando você vai fazer uma operação, você não negocia com outro país pelo nome por extenso da mercadoria. É sempre por esse código, tá? Então, esse código vai dizer para você se o produto pode ser exportado ou não pode ser exportado, se ele está temporariamente suspenso de sair do país, de entrar no país, tá? Qual é o tratamento que você precisa, qual é a documentação que você precisa arrumar para esse produto sair do país ou entrar no país, tem alguma licença de algum órgão, alguma permissão de algum órgão. Então, é sempre interessante você procurar o NCM da mercadoria, tá? NCM da mercadoria. Então, eu não posso te falar agora o que pode sair do país e o que pode entrar no país, porque, em geral, todo produto pode. Mas, como eu falei com você, o comércio exterior é muito dinâmico. Então, hoje, o governo federal pode impedir a saída de alguma mercadoria, mas daqui a 6 meses ele abre de novo. Já aconteceu isso com brinquedo, tá? Alguns anos atrás. Esse ano, no início da pandemia, o governo federal, por exemplo, proibiu de sair do território nacional qualquer equipamento de proteção ao Covid-19. Tá? Então, ele proibiu de sair qualquer tipo de material de máscara. Isso aí foi até um ponto de discussão no PayEx. A gente teve que consultar o pessoal da PEC sobre isso. Qualquer tipo de material de máscara, luvas, álcool em gel, qualquer coisa que protegesse contra o Covid-19 foi proibido de sair do território nacional, tá? Aí vem, eu até conversei com o pessoal do PayEx na época, vem a questão da segurança nacional, né? Então, proteção da população, etc., tudo que o pessoal de RI vê no primeiro período, sendo ali colocado em prática na própria comercialização do produto. Então, foi proibido de entrar. Há uns 2 meses atrás, o governo começou a flexibilizar essa saída, tá? E hoje já não está mais proibido, hoje está podendo comercializar normalmente. Então, o comércio exterior tem momentos, tá? É sempre indicado você observar a NCM da mercadoria. Tá? Na verdade, qualquer produto pode ser proibido de sair ou entrar do país, dependendo da situação, dependendo daí do período pelo qual o país ou o sistema internacional esteja passando. Tá? Por isso que naquele momento, se você quiser fazer uma operação de exportação e importação, é interessante você procurar o código NCM, que é acessível hoje para todo mundo. Tá? A NCM vai te dizer como é que aquela mercadoria deve ser exportada ou importada e se ela está suspensa ou não de entrar ou sair do país. Isso, é como você falou, Rossana, né? Todo produto é exportável, né? Você pode exportar para o local. Agora, você tem que verificar se não há um tratamento administrativo, né, por trás desse produto. Né? E geralmente isso acontece com os produtos que tendem a desestimular o consumo, né? Como a gente vê, por exemplo, cigarro, armas, munições, eles já têm uma certa restrições, né, para esse tipo de exportação, de entrada em países. Os próprios animais vivos, né, que eu não costumo classificar como produto, né, mas animais silvestres, a gente sempre tem um desestímulo ao processo de exportação ou importação desses bens, né? Mas aí, caso você for exportar por algum intuito, por exemplo, animal, preciso do animal para fazer um produto farmacêutico.
né? Então, você tem que apresentar laudos, você tem que procurar o tratamento administrativo, né, para que a Receita, o governo possam, né, permitir a entrada desse tipo de animal, de produto, para que seja utilizado para outros fins. Né? Isso, correto. Procurar sempre, nesses casos, quando o produto, como o Everton falou, né? Quando há uma complexidade, questão de animais vivos, questão de armas, acontece muito, né? Cigarros, aí tem que procurar autorização, procurar a licença do órgão responsável. Isso. Né? Mas a LCM sempre fala, esse código numérico sempre fala. Rosana, tem uma pergunta aqui sobre as inscrições do PEX que são abertas para outros cursos, né? Por esse motivo, né? Isso é alguma preferência para alunos de RI? Isso aí eu acho que é com você. Olha, o convênio é institucional, tá? O convênio é entre a SES e a Apex Brasil. Então, por esse motivo, foi sempre indicado abrir para os cursos afins que existem na instituição. E quando a gente fala de Apex Brasil, a gente está falando de uma administração pública, tá? Então, eu não posso restringir para um curso sequer e até para uma instituição sequer. Tem que ser um edital público. Quando a gente trabalha com a administração pública, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado, ter muita atenção para certos tipos de coisa, tá? Não é o mesmo procedimento que se eu estivesse trabalhando com um setor privado, tá? Então, a administração pública requer algumas atenções, inclusive, que estão na Constituição brasileira, e eu não posso restringir para curso ou para instituição. Eu tenho que abrir para todos. Eu tenho que abrir para todos os cursos afins e todas as instituições. Isso, inclusive no nosso dia a dia de trabalho, né, por mais que a gente esteja dentro da SES Unita, né, a nossa metodologia, a nossa prática de trabalho, né, toda da Apex. Então, a gente só pode dar um passo à frente ou para trás, como diz a história, né, com a autorização da instituição. Isso, autorização da Apex Brasil também, tá? Nós não somos o núcleo autônomo, nós estamos vinculados aí a uma agência do governo federal. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, estimulem aí o comércio exterior. Mas se ninguém tiver alguma pergunta agora, alguma dúvida, a gente se coloca à disposição, tá? A gente pode deixar os nossos contatos, né? Os meninos, o Elton, o Everton, pode deixar os contatos, eu deixo o meu contato também. Quem quiser conversar sobre o comércio exterior depois, eu me coloco à disposição, acho que os meninos também se colocam à disposição, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida específica, quiser fazer alguma pergunta específica, tá? Tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu me coloco à disposição, total disposição aí, para tirar as suas dúvidas. Tá certo? Eu vou até colocar aqui no chat agora o meu WhatsApp. Pode sim, Gutenberg, pode fazer parte. Eu coloquei meu contato aí, né? E respondendo essa pergunta também, as cooperativas podem fazer parte, né? A gente tem, inclusive, várias cooperativas produtoras de mel, até de laticínios mesmo, né? E aí a gente faz uma qualificação estilo coletivo, né? Para todos os empresários fazer parte, e na hora da exportação, né? Aí ela utiliza o CNPJ, o processo todo da cooperativa. É isso, Rosana? Isso, com certeza. Isso. Mas pode sim. Tá ok? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente se coloca à disposição, tá? Quem quiser conhecer mais sobre o PEX, a gente também se coloca à disposição, tá? Quem quiser conversar sobre o PEX também,
tá? Quem tiver interesse de fazer estágio, então, no PayEx, então, hoje foi disponibilizado no site da SES o edital público para estagiários. Então, quem tiver interesse aí, é só ler direitinho, enviar a documentação aí necessária, tá? Então, a gente encerra o evento aqui sobre comércio exterior. Espero que vocês tenham gostado. É uma área muito dinâmica, é uma área muito boa de se trabalhar, é uma área muito prática de se trabalhar, tá? E eu sempre gostei muito por causa dessas mudanças que vão acontecendo e por causa dessa atividade toda, desse dinamismo todo, tá? Então, eu recomendo muito, quem tiver interesse aí na área, procurar cursos de capacitação, tá? Procurar aí a Bracomex, por exemplo, para fazer curso, o site Aduaneiras, se você quiser ler um artigo, ler as atualizações, o site Aduaneiras também é muito bom, tá? E quem quiser conversar mais sobre isso, quem quiser mais dicas, algumas orientações, é só me procurar aí que eu tô no curso, tá? Hoje atualmente estou no 4º, no 6º período, e é só vocês me procurarem no e-mail, no WhatsApp, em rede social, que a gente conversa e tira as dúvidas, tá? Rosana, Agradeço a presença. surgiu uma última pergunta aqui do Guto também, que ele perguntou como faz para trazer o programa para o município, né? A gente tem uma área de territorial específica, né, para atendimento, Guto. Então, tem um contato meu da Rosana, você pode entrar em contato, passar o seu município, passar as cooperativas, né, que a gente dá uma analisada para saber se é nossa área de atendimento, né, e caso não seja, a gente tenta formular um atendimento ou por nosso núcleo, né, ou por Brasília, que é o nosso núcleo de atendimento virtual, né, específico para o processo. Okay? Exatamente, exatamente. Ô, Gutenberg, entre em contato com a gente, tá? Que dá para fazer? Dá sim, tá? Você entra em contato com a gente que a gente orienta você. Tá? Qual é a outra pergunta? Ok. Creio que encerrou. O pessoal está só agradecendo. Isso. Tá ok, então, gente, agradeço. Tá? Agradeço a fala do Elton e do Everton, tá? São, mais uma vez, são 2 técnicos, como todos os técnicos. Renan também, que está aí escondido. Estão fazendo um ótimo trabalho, tá? São técnicos muito profissionais. E o conhecimento de comércio exterior que eles têm é um conhecimento fantástico. Então, o núcleo operacional hoje trabalha com integrantes muito confiáveis. Nosso apoio técnico está presente aqui também. Estou vendo alguns nomes aqui presentes. Heloísa, Lara, Ana Carolina, né, estava aí também. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pode falar com a gente e que a gente se coloca à disposição, tá? Então, eu encerro esse evento, agradeço a fala do Everton e do Elton, tá? Que foram falas muito boas e muito certas, né? Muito objetivas. Mostraram bem como é que está o cenário aí do comércio exterior no estado de Pernambuco, tá? Então, eu agradeço mais uma vez. Encerro, então, esse evento e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Tá certo? Boa noite. Pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosana, Renan, pelo convite. Isso. Agradeço aí, Renan, pelo convite e a oportunidade aí de falar de comércio exterior, né? Estamos juntos aí nesse caminho, pessoal. Não desistam, vamos em frente. Tchau, tchau. Com certeza. Agradecer a vocês em nome do curso, né, de Relações Internacionais. Muito obrigado, Elton, Rosana e Everton, por essa apresentação maravilhosa. O pessoal que ficou aqui até o final, a gente vai disponibilizar a frequência virtual. É só aguardar um pouquinho, né, e vocês vão poder responder. E aos palestrantes, muito obrigado mais uma vez por ter topado fazer parte da Semana Internacionalista. Para quem for nos próximos dias, a gente tem aí uma programação, terça, quarta, quinta e sexta, né, áreas diferentes das relações internacionais. Então, por favor, participe e se engajem. Qualquer dúvida, a gente está disponível nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, e boa noite. Obrigada, Renan. Obrigada a você. Tchau. Sit a while, watch the moon sit lightly to your glow.
Well, you looked me in the eyes and you said it, and your face can say it all, so I know you meant it. And if I lose my way, well, I know where to find you. Well, I know where to find you. You sit on the couch, your belly said nothing. You stare in your cup as if there's a ghost in your coffee. Don't want us to die like that. I don't want us to die like that. Show me a sign, reach out and touch me. And if it's that hard, just pretend like you love me. You don't even try like that. No, you don't even try like that.
jump in the deep tonight, would you stand on the other side? I fought your demons and I did your time. Now will you help me when I'm fighting mine? When you look at me, you're disappointed. All of your dreams, they rest on my shoulders. I don't wanna carry that. No, I don't wanna carry that. All of this time hasn't been wasted. If we're alive, why did you say it? I wanna know you got my back, 'cause I don't know you got my back. Oh, if I jump in the deep tonight, Would you stand on the other side? I fought your demons and I did your time. Now will you help me when I'm fighting mine? Oh, if I jump in the deep tonight, would you stand on the other side? I fought your demons and I did your time. Now will you help me when I'm fighting mine? Oh, I need somebody to count on. Could you please leave Could you please leave the lights on? I need somebody to leave the lights on. Oh, I need somebody to count on. Could you please leave the lights on? I need somebody to leave the lights on. Oh, if I jump in the deep tonight, Would you stand on the other side? I fought your demons and I did your time. Now will you help me when I'm fighting mine? This lake is cold as snow, hard as gold, deep as home. And I tell you to leave it alone, to forget your soul, to find your way home. And all is here to stay, but all is hiding away. These trails are hard to find. They're lost in my cloudy mind. And I tell you, I walk with might, strong steps through spikes, with stars and sight. And all is here to stay, but all is hiding away. Oh, and all is here to stay, but all is hiding away. The light is shining through leaves and sticks, old and new, and the trees are
waving by, whispering through the wind, quiet as night, quiet as